Então, em Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 32. Mas nós vamos ler apenas do versículo 17 ao 19 por enquanto. Não fecha a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, porque nós vamos caminhar um pouco versículo por versículo. É um texto muito profundo, tem muito a ministrar no nosso coração. E eu espero que o Espírito Santo traduza aí para você o que eu vou falar aqui. Porque é Ele que atinge a palavra conforme a cada necessidade que nós temos. Versículo 17 ao 19 diz assim, você pode acompanhar comigo. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no momento, quem sabe, difícil, onde havia falsos profetas, onde havia falsos ensinadores, mas o Evangelho de Jesus, ele sempre vem nos mostrando aquilo que é correto e aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? E aqui Paulo está escrevendo para crente. Ele não está escrevendo para pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Ele está escrevendo para pessoas que já aceitaram o Senhor, que já faziam parte da comunidade. E ele apresenta aí algumas mudanças que nós precisamos ter. E nesses versículos 17 até o versículo 19, eu acho que a primeira mudança que vai acontecer na nossa vida, a partir do nosso encontro com Jesus, é que nós vamos despir do velho homem. Talvez a palavra despojar, despir, mas deixar para trás o velho homem, a velha natureza, aquele eu que comandava, que dominava, agora ele deve ser deixado para trás. E aí Paulo ele usa no versículo 17, assim que eu insisto a vocês que não vivam mais como gentios. Paulo está falando aqui, usando a referência espiritual. Gentio era todo aquele que não era judeu. Hoje seria o não crente, aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo. E nós não devemos ter essas pessoas como modelo espiritual para a nossa vida. E aí ele explica o porquê. Por que nós não devemos ter essas pessoas como modelo, como referência espiritual na nossa vida? Porque eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. É o que o texto está dizendo. Mas que inutilidade é essa? Algumas traduções, as mais antigas, vai colocar vaidade. Provérbios fala muito de vaidade. E vaidade significa vazio, sem objetivo, sem propósito dos seus pensamentos. Ou seja, ele está dizendo que o gentio, o não crente, ele usa as suas faculdades mentais para se dobrar e para crer numa imagem feita de madeira, ou de pedra, ou de qualquer outro material, mas que não tem vida em si. E aí ele diz assim, parece que é um desperdício o uso das faculdades mentais dessas pessoas. Por isso que eles não devem ser o nosso modelo, porque eles não têm objetivo. Como que uma imagem sem vida, com todo respeito àqueles que têm suas imagens em casa, aquele que ainda não entendeu que só Jesus é o Senhor e Salvador, mas como que uma imagem pode transmitir objetivo e propósito de vida para nós? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos ter essas pessoas como espelho, como referência para nós. E nós devemos deixar isso para trás. E ele continua no versículo 18. Você pode acompanhar. Porque eles, os gentios, estão obscurecidos no entendimento. Eles não têm esperança. Porque uma coisa morta não dá esperança. E aí ele continua. E por causa da ignorância, estão separados da vida de Deus. Ou seja, eles não têm o Espírito Santo na vida deles. E por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Eles não têm a iluminação espiritual. Eles não têm a luz de Deus em sua vida.
Eles podem até ler a Bíblia, mas eles não entendem. Porque quem nos ajuda a entender a Bíblia é o Espírito Santo. E aí de manhã eu usei o exemplo para eles, porque no domingo passado, o marido da missionária Nelma, pregou para eles de manhã. Só que o Dizem só fala inglês. E ele foi lá pregar de manhã falando inglês. Mas tinha alguém que estava traduzindo aquilo que ele estava falando. O Cleiton foi lá ajudar a turma de manhã. O Espírito Santo é o nosso tradutor. É Ele que nos leva a entender a palavra de Deus. Por isso que nós não devemos pegar como referência aquele que não tem o Espírito, aquele que não tem Deus, porque como Ele vai nos dar esperança? Se é o Espírito Santo que nos leva a entender o Evangelho de Jesus. E nós devemos deixar esse velho homem para trás também pelo seguinte, no versículo 19... Porque essas pessoas que não podem, não devem ser nossa referência, eles perderam toda a sensibilidade. Ou seja, eles não têm vergonha, eles não têm nenhum remorso pelas coisas erradas que fazem. Eles não apresentam nenhum tipo de arrependimento por seus pecados. Essas pessoas não devem ser a nossa referência. E aí ele continua. Eles se entregaram à depravação, ou seja, todo tipo de pecado sexual, e cometendo com avidez. Avidez significa zelo. Eles têm zelo na satisfação dos desejos carnais. Eles cometem toda espécie de impureza. Eles se entregaram tanto à depravação, à imoralidade sexual, quanto a negócios errados, quanto a negócios sujos. E o texto está dizendo para nós que nós devemos deixar tudo isso para trás. Esse é um hábito que acontece, o primeiro hábito, a primeira mudança que acontece na vida daquele que se entrega a Jesus. Ele deixa um homem velho para trás. E a palavra despojar aqui, ela é uma ação concluída no passado. Uma vez que eu deixei, eu não pego mais. Eu não volto mais atrás. O velho homem deve ser deixado para trás de uma vez por todas. Aí no versículo 20, você pode continuar comigo, diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foram essas práticas, não foi essa maneira de viver, coração endurecido, depravação, negócio sujo. Não foi isso que nós ouvimos do Evangelho de Jesus. Aí versículo 21 ele diz: de fato, vocês ouviram falar dele. Esse de fato aqui, na verdade, ele está dizendo assim, ó, se é que vocês ouviram falar dele. Parece que ele questiona a nossa decisão. Ele põe em xeque a nossa entrega a Jesus. Então, se é que vocês ouviram falar dele, vocês não vão praticar essas coisas. Vocês não vão pegar o gentil, o ímpio, a pessoa que não tem Cristo, que não tem o Espírito Santo como modelo, como exemplo. O Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É bem-aventurado, é mais que feliz o homem que não pega o modelo do ímpio, daquele que não crê em Deus, daquele que não se entrega a Jesus, daquele que não se arrepende dos seus pecados. E o versículo 2 vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Essa é a nossa referência, esse é o nosso modelo, porque nós deixamos o velho homem para trás e nós seguimos agora adiante no novo modelo de vida que nós vamos ver nos versículos seguintes. E o versículo 22, ele diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, esse velho homem, vocês foram ensinados a quê? A despir-se do velho homem, a despir, a tirar a roupa desse velho homem, que se corrompe com desejos enganosos. Devemos deixar para trás o hábito de seguir a velha natureza, a natureza carnal, que se corrompe por desejos enganosos. Esse
Essa é a primeira mudança que acontece na vida daquele que é impactado pelo Evangelho de Jesus. E tem mais algumas mudanças que esse texto apresenta para nós, que está no versículo 23 e versículo 24. Não basta apenas deixar para trás o velho homem. Eu preciso me vestir, me revestir do novo homem. E aí o versículo 23 diz assim: a serem renovados no modo de pensar. A serem renovados aqui é uma ação contínua. Isso que é interessante, porque eu deixar o velho homem é uma ação única. Eu deixo uma única vez e não volto mais. Mas a serem renovados no modo de pensar é uma ação contínua. Assim como a se revestir do novo homem. Quando eu falo de revestir do novo homem, a palavra que ele usa aqui é de uma troca de roupa mesmo. Eu tirei a roupa do velho homem, mas eu não fiquei nu, não fiquei sem nada. Eu vou vestir agora a roupa do novo homem, porque a renovação do espírito, do entendimento, ela é constante. E aqui parece que Paulo faz uma referência a Romanos 12, 2, que fala que nós não devemos tomar a forma do mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Ali é espírito do entendimento. Parece que alma e mente é uma coisa só. Porque quando a minha mente muda, a minha alma também é transformada. Quando eu mudo aquilo que eu acredito, isso impacta as minhas emoções, isso impacta no meu comportamento também. Então, o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa alma, ela está em constante renovo. Dia a dia ela está sendo renovada nesse novo homem em Cristo. E aí ele diz assim, olha, que esse novo homem, nós devemos revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Esse homem, nós fomos criados para ser semelhante a Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim, que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado, a desobediência, distorceu a imagem de Deus no ser humano. E aí quando fala de imagem distorcida, eu me lembro, não sou tão velha assim, mas eu me lembro quando meu pai tinha aquela televisão de anteninha, que às vezes precisava até de um pedaço de bombril para ver se a imagem ficava melhor. E no tempo ruim, quando chovia, quando ventava, eu acho que alguns não vai ter nenhuma ideia do que é isso, mas os mais velhos talvez tenham noção, não é? Quem lembra disso? Que nos tempos ruins, a imagem distorcia. E aí eu sentava, às vezes, para assistir o desenho Pica-Pau que eu gostava. E aí a cinturinha do Pica-Pau ficava lá na esquerda. E a cabecinha do Pica-Pau ficava lá na direita. E aí o corpinho dele fazia um zigue-zague. Aquilo me deixava tão revoltada, porque a má qualidade do sinal deixava a imagem totalmente distorcida. Foi isso que o pecado fez com a imagem de Deus em nós. O pecado, a desobediência, distorceu a imagem do Criador em nossa vida. Mas, quando nós nascemos de novo, quando nós passamos pelo novo nascimento, a imagem de Cristo, ela é recriada. Quando nós nascemos de novo, a imagem divina, ela é recriada em nós. Lembre-se, preste atenção, nós não passamos por uma reforma, nós passamos por um novo nascimento. É diferente. Reforma não é coisa de cristão, de seguidor de Jesus, mas novo nascimento. Nós passamos pelo novo nascimento. E nesse novo nascimento, a imagem do Senhor Jesus, a imagem de Deus, ela vai sendo recriada, ela vai ficando clara, ela vai ficando limpa, ela vai ficando mais visível na nossa vida. E aí, quando o mundo olha para nós, eles não veem apenas nós, eles veem Cristo. Eles veem Deus na nossa vida. Amém? E aí o versículo 24, só para completar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse novo nascimento, esse vestir, essa nova natureza divina,
nos leva a uma terceira mudança. Nos leva a viver a nova vida em Cristo. Isso está nos versículos 25 ao 29. O versículo 25, ele diz assim: cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. No mês passado nós falamos bastante sobre a verdade, mas aqui vamos atentar apenas alguns detalhes. Viver a nova vida em Cristo, a partir do novo nascimento, desse novo homem, dessa nova mulher que nós somos agora em Jesus, exige de nós falar a verdade. E aí o versículo ele diz assim: cada um deve abandonar. Cada um. Significa que é uma atitude individual. Eu não posso requerer do outro falar a verdade. Eu preciso abandonar a mentira e falar a verdade. Falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Por que falar a verdade ao meu próximo? Porque a falsidade, a mentira, ela gera desconforto, ela gera intriga, a falsidade gera confusão, quebra a confiança, a mentira e a falsidade rompe com laços de amor. Quando há mentira no relacionamento, como é que fica o casal? Como é que ficam os dois que têm um relacionamento mais próximos? Aquele sentimento de traição. Pois nós todos somos membros de um mesmo corpo. Isso significa que eu e você, individualmente, somos responsáveis pelo bem-estar do outro e pelo bem-estar do grupo. Então, quando eu falo mentira, eu estou tirando o grupo do bem-estar. Eu estou tirando o outro do seu bem-estar. Eu estou causando confusão, eu estou causando desconforto. Não vou falar muito disso, porque nós falamos bastante no mês passado. Viver a nova vida, além de falar a verdade, exige de nós também controle das emoções. Aqui chegou na minha área. O versículo 26 diz assim, olha: quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, significa que nós podemos irar. Aqui está falando da justa ira, da justa indignação. Quando eu fico extremamente irritado ou bravo por alguma provocação ou por algum orgulho ferido, e aquilo causa em mim uma indignação ou uma revolta. Mas o problema não é isso. O problema não é sentir a ira. O problema é o que pode acontecer com ela. Porque ele diz, não pequem. Ou seja, eu não posso deixar que essa ira, que essa revolta, seja possuída por desejos pecaminosos. Eu não posso deixar que a ira que eu sinto, ou que eu senti, seja possuída por desejos maldosos, de dar o troco, de devolver, de revidar, de falar, de xingar. Mas ele não para por aí. Ele diz, em vez de ficar irado e não pecar, para não pecar, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aí eu fiquei pensando, por que o apóstolo Paulo só falou da ira? E aí, quando nós lemos a Bíblia toda, a gente vê que esse versículo, quando vocês ficarem irados, não pequem, ele se repete em alguns trechos da Bíblia. Por que ele não falou de outras emoções? Por que ele não falou do medo? Por que ele não falou da tristeza? Por que ele falou da ira? E aí eu comecei a pensar e a refletir. E aí, como psicóloga, usando aqui dessa área de conhecimento, eu comecei a pensar. Eu nunca vi alguém agredir o outro, ofender o outro por estar triste. Porque a tristeza, ela é uma emoção que nos retrai, que nos deixa para baixo, que nos acolhe, que a gente vai se encolhendo, a gente não quer conversar com as pessoas, a gente não quer sair de casa, a gente não quer ter contato, não quer nem sair da cama. Da mesma forma, o medo, porque o medo é uma emoção que ela funciona como um instinto de sobrevivência. Quando eu sinto medo de algo, o que eu faço?
Hã? Eu corro, eu me escondo, eu me protejo. Também é uma emoção que recolhe. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Divertidamente. Inclusive, no ano passado, nós tivemos uma série sobre ele. Mas Divertidamente foi um filme, na verdade, que trata das nossas emoções básicas. Alegria, raiva, tristeza, medo e nojo. E é interessante que a tristeza, cada personagem retrata exatamente como é cada emoção. O medo é magricelinho, carinha enrugada, carequinha, e está sempre assim. Ele está sempre recuando de tudo. A tristeza é azul, de ocrão, de nerd, de cabelinho caído parecendo um emo. Está sempre de cabeça baixa, falando mole, falando devagar. Mas a raiva não. A raiva, cabelo em pé, vermelho, está toda hora, todo momento está querendo estrangular um. Toda hora ele quer esganar alguém, ele quer voar em alguém. Está sempre explosivo. E aí, talvez o apóstolo Paulo está falando da ira, porque é uma das principais emoções que nos leva a atacar a outra pessoa. Então ele está dizendo que eu posso até ficar irado, mas a questão é, o que eu vou fazer com essa ira? Eu vou apaziguar? Ou eu vou alimentar e criar ressentimentos no meu coração? E aí então, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ele poderia estar lembrando de uma filosofia de Pitágoras, tente resolver suas pendências antes, até o anoitecer, mas eu acho que na verdade ele estava se referindo ao Salmo capítulo 4, versículo 4, de número 4, versículo 4 diz assim: se vocês ficarem irados, não pequem. Deitem, coloque as cabeças no travesseiro, reflita a respeito e aquiete-se. Se você quiser conferir, Salmo de número 4, versículo 4. Então ele está dizendo, olha, você pode ficar irado, mas quando você for para a cama, coloque sua cabeça no travesseiro, pense a respeito do assunto. Reflita, aquiete-se. Ou seja, não guarde ressentimento. Resolva aquela situação dentro de você e durma. Aí o durma é acréscimo meu, porque não está no texto. Porque ninguém consegue dormir com a cabeça a milhão, pensando várias coisas, maquinando a um sentimento ruim que está dentro de si. Então, quando vocês ficarem irados, gente, que podem ficar irados, não peguem. O que eu tenho que fazer com aquele sentimento? Apaziguar, ou seja, acalma. Reflita, respira, pede a Deus ajuda para você lidar com aquela sensação, com aquele desconforto que está dentro de você. Ao invés de ficar maquinando, de devolver, de responder, deveria ter falado aquilo, deveria ter falado assim, deveria ter feito isso, ter feito aquilo. Não, isso é guardar ressentimento. Quando eu começo nesse processo, eu já estou deixando que a minha raiva seja possuída por desejos pecaminosos, maldosos. Mas antes, eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e falar, poxa vida, realmente, a pessoa foi muito dura comigo, não gostei do que ela falou, mas tudo bem. Não vou perder o meu sono por causa disso. Eu vou aquietar o meu coração e vou dormir. Simples, né? É fácil, fácil. Né, Mali? É muito fácil falar. Mas viver isso na nossa vida é desafiante, mas não é impossível. Porque nós precisamos saber controlar nossas emoções. Que tem de gente desequilibrada, nós precisamos controlar nossas emoções. Por quê? Eu preciso controlar as minhas emoções. Ele explica no versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Porque toda vez que eu fico ressentida, que eu guardo essa maldade no meu coração, eu estou abrindo brechas para o diabo agir. Na minha vida, na vida da minha família, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de escola e assim por diante. Então eu não posso guardar ressentimento para não dar brecha para o diabo.
para não deixar, não dar oportunidade para ele agir na minha vida. Mas exige de nós também um outro desafio. Viver a nova vida, além de colocar em nós, para falar a verdade, controle das emoções, tem um esquemazinho aí, mas pode passar, exige de nós também uma nova forma de trabalho. Olha só o versículo 28. Vamos ler juntos, versículo 28. Não importa a tradução que está aí na sua Bíblia, mas pode ler. O que furtava, bom, nova forma de trabalho, provavelmente ele estava falando mais especificamente de um grupo que estava dentro da igreja, que antes de se entregar, de fazer parte da comunidade, sobrevivia de pequenos roubos. E queria continuar praticando roubos, ganhando dinheiro fácil, roubando dos outros. E ele está dizendo, não, a nova vida não é assim. Se você furtava, você não vai furtar mais. Antes, você vai trabalhar. E a palavra trabalho aqui é copião. Ou seja, é trabalho árduo, que existe esforço, que deixa fadiga. Então, eu preciso trabalhar. Eu vou ter o meu sustento do fruto do meu trabalho. Eu não vou querer dinheiro fácil ou dinheiro que é dos outros, dinheiro que é meu. E aí ele está dizendo, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Eu não trabalho apenas para mim. O conceito do evangelho é que o que eu tenho não é apenas meu. O que eu tenho é de todos, da comunidade. Porque se eu tenho algo, mas tem outra pessoa que não tem, eu preciso repartir. Quando a gente lê Atos, é isso que nós vemos o tempo todo. Eles não tinham propriedade exclusiva. Se tinha alguém necessitado, eles vendiam e davam. Então ele está dizendo, olha, vão trabalhar, vão ganhar, vão ficar ricos, para que quando surgir alguém necessitado, vocês vão ajudar essas pessoas. Vocês tenham o que repartir com aqueles que necessitam. Por outro lado, a ideia, ela pode ser um pouco mais ampla nesse texto. Pode se dizer apenas ao furto, ao trabalho, mas a ideia do texto, ela abrange um pouco mais, dizendo que eu não furto apenas quando eu pego um objeto do outro ou dinheiro que é do outro, mas eu posso roubar também, é lógico, quando eu não pago os meus impostos. Eu estou roubando, estou furtando também quando eu não devolvo aquilo que não é meu. Eu estou roubando também quando eu não ajudo a quem precisa, se eu tenho condições de ajudar. E aqui, independente se é financeiramente, mas se tem alguém que precisa, por exemplo, de uma palavra, de um conselho, de um tempo, de uma hora, e eu não faço isso, eu estou negligenciando. Eu estou roubando dessa pessoa o direito, quem sabe, de se encontrar, de ficar bem. Eu estou furtando também quando eu não dizimo, quando eu não oferto. Quando a gente vai ler lá em Malaquias, parece que Malaquias só fala de dinheiro, mas não é apenas isso. Mas é que Deus fala para o povo assim, olha, vocês têm me roubado. E o povo fala assim, o quê? Nós roubando o Senhor? Aonde que nós temos roubado? E Deus responde nos dízimos e nas ofertas. E aí, Deus começa a falar e explicar com o povo. O dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor. E quando eu não entrego o dízimo, eu estou roubando. Quando eu não me envolvo com a obra de Deus, eu também estou negligenciando isso. Eu preciso me envolver mais com os meus dons, com os meus talentos, para que o outro seja abençoado através de mim. Olha, Deus dá dom à igreja. Todos nós, todos, do mais velho ao mais novo, temos dons. Por isso que nós precisamos servir. Porque o dom que Deus te deu, Ele deu à igreja. E se você não serve, você está em falta. Existem pessoas que não estão sendo abençoadas porque você não está servindo com o seu dom, servindo com o seu talento.
Viver a nova vida, gente, exige muitas mudanças. Falar a verdade, controlar as nossas emoções, ter uma nova mente de trabalho, trabalhar de uma forma diferente, honesta. E no versículo 29, ele exige de nós também um novo linguajar. Olha, 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que significa a palavra torpe? O que vocês acham? Pastor Nasci não vale. Acho que ele já sabe. O que significa a palavra torpe? Podre, estragada. Nenhuma palavra torpe ou estragada, podre, saia da boca de vocês. Mas o texto não está dizendo apenas de palavrão, tá? O texto está falando apenas que falar um palavrão é uma palavra podre ou é uma palavra estragada. Ele está dizendo que toda vez que eu falo algo que não é útil para edificar, como o texto continua falando, eu estou falando, dizendo uma palavra estragada. Então, quando eu estou ensinando a lição para o filho, eu não, vocês que têm filhos, quem sabe, ajuda na lição de casa. Explica pela primeira, explica a segunda, explica a terceira vez, eu não entendo, você vai parecer, seu burro. Isso é palavra podre, estragada. Não é um palavrão, mas você está dizendo algo que não vai edificar o filho, que não vai trazer graça para ele. Então, olha, o versículo diz: nenhuma palavra torpe, ou podre ou estragada, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil, para edificar conforme a necessidade. E necessidade aqui é ocasião. Ou seja, vocês estão sentados, conversando, discutindo, falando alguma coisa, e as palavras que devem sair da nossa boca devem trazer, ser útil para aquele momento, para aquele assunto, para aquela ocasião, aquele assunto em questão que está sendo discutido. Então, toda vez que eu falo algo que não é construtivo para alguém, eu estou falando palavras torpes, ou podre, ou estragada. Quando eu chamo alguém de incompetente, eu não estou dizendo algo construtivo para essa pessoa. Quando eu estou ofendendo alguém, eu estou dizendo algo que não vai trazer graça, ou seja, alívio. Então, queridos, o nosso linguajar, quando nós vamos conversar com as pessoas, discutir questões, eu preciso pensar o seguinte: minhas palavras são verdadeiras e puras? Às vezes é verdadeira, que você está dizendo é verdade, mas é pura? Qual a motivação ou qual a intenção por trás das minhas palavras? É ofender? É machucar? É ferir? É humilhar? Se for, para que eu vou falar? Para que eu vou dar brecha para o inimigo? Então, quando eu falo com a intenção de machucar, eu estou na ira. Eu estou dando brecha para o diabo. Eu não estou apaziguando a minha raiva. Se eu não me engano, Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a ríspida suscita a ira. Quando alguém está irritado ou quando alguém está bravo e eu falo calmamente, a pessoa ela se acalma. Mas quando eu vou no mesmo tom de voz ou mais alto ainda, ela fica ainda mais irritada. Então, se alguém está irritado, aprenda com Provérbios 15, 1. Se alguém está irritado, fala calmo. Aí você fala assim: mas se eu estiver irritado também, sai de perto. Para que conversar na hora que está irritado? Para causar mais confusão. Minhas palavras transmitem graça, alívio ou paz. O que eu falo transmite paz ou alívio, ou é bom para aquela pessoa? Nascer de novo exige de nós muitas mudanças, né? Viver a nova vida em Jesus traz grandes desafios para nós. Muitos hábitos que precisam ser mudados. Sozinho você não vai conseguir. Mas com o Espírito Santo na sua vida, eu tenho certeza
que nós vamos conseguir viver essa nova vida em Jesus, falando a verdade, controlando nossas emoções, tendo uma nova forma de trabalhar, falando palavras construtivas, úteis para o outro. E a nova vida em Jesus, ela nos leva também a outra mudança, que é não entristecer o Espírito Santo de Deus. Aí eu estou terminando. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Versículo 30 diz assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha, o texto está dizendo que o Espírito de Deus que está em nós é santo. E porque Ele é santo, Ele é o elo de comunhão entre eu e Deus, entre eu e os homens. E toda vez que eu falo mentira, que eu julgo, ou que eu falo mal de alguém, que eu ofendo alguém, eu estou entristecendo o Espírito Santo, porque o meu corpo é templo dele. Então essas ações entristecem o Espírito Santo de Deus. Toda vez que há briga, que há intriga, o Espírito Santo de Deus está entristecido, porque eu estou dando margem para o diabo agir. E para não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nós somos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus é o nosso selo, é a nossa garantia. Primeiro, garantia de que nós podemos conseguir uma vida de santificação, deixando os nossos hábitos pecaminosos e santificando no Senhor. Mas é também a nossa garantia para o dia da redenção. Ou seja, o dia da redenção aqui é o dia da volta de Cristo, é o dia do reino, que eu vou entrar no reino. O Espírito Santo é o meu passaporte. Então, imagine que você vai para um outro país, você está no aeroporto e antes de sair dele, você precisa passar pela... Esqueci a palavra. Imigração. E você está lá na imigração. E a primeira coisa que a pessoa lá vai pedir para você é o passaporte, para te dar o visto, a garantia de que você pode entrar naquele país. Assim é o Espírito Santo de Deus. Eu estou na fila, imagine que, só imaginando, eu estou na fila para entrar no reino, para entrar no céu. E aí o anjo fala para mim assim: você tem um passaporte que é o Espírito Santo na sua vida, pode entrar. Ele é a nossa garantia de entrada no reino de Deus. Mas é óbvio, eu só tenho o Espírito Santo de Deus se eu nasci de novo. Se eu me arrependi dos meus pecados. Se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E para não entristecer o Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que fazer? Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, ressentimento. Livrem-se de toda indignação, aspereza, estupidez. Livrem-se de toda ira, agressividade, provocações. Livrem-se de toda gritaria, bafão. Vizinho não precisa ouvir que você está chateado. Livrem-se de toda calúnia, acusação falsa. E ele fala assim: livrem-se de toda maldade. Porque se ele for especificar tudo aquilo que nós precisamos nos livrar, talvez ele escreveria mais uns 3 capítulos. E ele resumiu tudo em: livrem-se de toda maldade, de todo mau sentimento. Antes, versículo 32, sejam bondosos. A prática do amor. Vamos viver o amor na prática. Sejam compassivos. Essa palavra é linda. E o significado dela é mais lindo ainda. Compassivo significa instintos saudáveis. Olha que coisa linda. Instinto saudável. Parece nome de filme, né? Uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Acabou o texto. Fica para nós agora o desafio de viver essas mudanças na nossa vida dia a dia. Para viver as mudanças, ou quais hábitos eu preciso deixar, eu preciso mudar na minha vida. Vamos falar talvez de saúde física. Quais hábitos eu preciso mudar para cuidar, para ter uma boa saúde física?
Estou cuidando da minha alimentação, daquilo que eu bebo, daquilo que eu faço. Semana passada eu estava lendo a revista Ultimato, uma reportagem de um pastor brasileiro. E ele contando que ele foi passar um tempo na Inglaterra, numa das escolas ministeriais de John Stott. Quem não conhece John Stott, uma grande referência para nós, para teólogos cristãos, escreveu muitos livros. Foi um exemplo de vida de um homem de Deus, morreu há 4 anos atrás. E esse pastor foi fazer um curso, fazer um treinamento na escola de John Stott. E ele disse que os alunos chamavam ele de tio John. E ele está lá, e passou um tempo, tio John chegou para ele e disse assim: Ziel, você quer que eu perca a confiança em você? E ele ficou assustado, perder a confiança do mestre, do tio John, como assim? E ele falou assim: por quê? Ele disse: eu estou vendo que você não está cuidando da sua saúde física. O que garante que você vai cuidar da sua saúde espiritual e ministerial? E aquilo foi um choque para ele. Ele disse que estava alguns quilos, ou não sei quanto, acima. Isso foi 90 e poucos. E ele disse, numa conversa com o tio John, ele prometeu para ele mesmo que sempre iria cuidar da sua saúde física e da sua saúde espiritual e da sua saúde ministerial. Está aí o desafio para nós. Quais hábitos você precisa mudar, talvez na sua saúde emocional? Feridas, traumas que precisam ser deixados, controle das emoções, mágoas, quem sabe, do passado, tantas coisas que precisam ser resolvidas. Por que nós precisamos ter o controle emocional? Porque eu não sei, eu não posso controlar o que o outro fala. Seria bom demais, sabe aquele filme Clique? O outro está lá falando um monte de coisa, você pega o controlinho e abaixa o volume. Seria fantástico. Ou então você muda de canal e aí coloca lá uma música linda, maravilhosa, Vim para adorar-te. Beleza. Seria bom se tivesse o controle para controlar a boca do outro. Mas nós não temos. Eu não posso controlar o que o outro fala, mas eu preciso controlar o que vem. Eu preciso controlar a minha vida, as minhas emoções. Quem sabe mudanças no meu trabalho. Ter uma postura cristã, sem mentiras, sem corrupção. Quem sabe mudanças na minha família. Preciso respeitar mais o meu cônjuge, ser fiel, sem mentiras, sem brigas. Preciso orar mais com a minha família. Não ser grosseiro ou estúpido um com o outro, com os filhos. Não ser negligente na educação do filho. Achar que a responsabilidade é da mãe ou a responsabilidade é do pai. Mas assumir essa responsabilidade em casa. E por último, hábitos que precisam ser mudados na nossa vida espiritual. Para que eu tenha saúde espiritual. O que eu preciso fazer para ter saúde espiritual? Primeiro, ler a Bíblia, orar e jejuar. Isso é básico. Ler a Bíblia, orar e jejuar para a saúde espiritual é o mesmo que comer, beber e dormir bem para a saúde física. Que eu preciso. Foi domingo passado que a Sol lançou o desafio aqui, Sol? De ler a Bíblia. Vamos nos comprometer. Vamos cuidar da nossa saúde espiritual. Vamos abandonar práticas erradas. Vamos abandonar vícios. Vamos ter mais compromisso com a igreja, com a comunidade, com a célula. Nós precisamos evangelizar mais. Nós precisamos dizimar, ser fiel no dízimo, nas ofertas. Nós precisamos ter mais compromisso na participação no culto. Por exemplo, como assim? Nós precisamos congregar. Dia a dia, toda semana, estar junto. Tudo bem, tem pessoas que trabalham, que viajam, mas se você está em Campinas, participe do culto. Não seja apenas aquela pessoa que vem domingo sim, 4, 5, não. Não é nem de vez em quando, é de vez em nunca que ela aparece. Nós precisamos ter compromisso com a igreja, com a celebração. Se congregar não fosse bíblico, a igreja perseguida não se esforçava tanto para se reunir. Para estar junto, mesmo correndo riscos de serem torturados, de serem machucados. Precisamos ter compromisso, queridos, para a nossa saúde espiritual.
ter compromisso com as células, ter compromisso com o estudo bíblico, com o estudo da palavra. Eu preciso ter compromisso com o Evangelho, com a prática do Evangelho de Jesus. Amém? Porque nós somos nascidos de novo. Nós não somos recalchutados. Sabe o que significa a palavra recalchutado? Sabe aquele pneu velho do seu carro, que o arame já até está aparecendo? Você olha assim, nossa, eu preciso trocar esse pneu, senão o guarda vai me multar. Aí você pega esse pneu, leva lá na borracharia e fala para o borracheiro, põe uma borracha nova aí. E está tudo certo. Dá para o gasto. Crente recalchutado. Ele até fala igual crente. Ele se veste igual crente. Ele anda igual crente. Mas no seu dia a dia, a sua essência não muda. Ele continua mentindo. Ele continua fazendo coisas erradas. Continua com relacionamentos errados na sua vida íntima. Recalchutado. Recalchutado não entra no reino de Deus. Entra no reino de Deus nascido de novo. E nós precisamos nascer de novo. Não vamos enganar a nós mesmos. Não podemos ser crentes recalchutados. Faz de conta. Dá para o gasto? Não dá. Porque não entra no céu. Jesus chama pessoas para nascer de novo. Para nascer da água e do Espírito. Tem muita gente recalchutada. Vem na igreja. Até dá o dízimo. Faz isso, faz aquilo. Sabe o endereço da igreja, sabe até o CNPJ da igreja. Sabe até de cor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se esquece de João 3,6. É necessário nascer de novo. Sem arrependimento, sem nascimento de novo, não ver o reino de Deus. O Senhor Jesus te chama para ser nascido de novo, não para ser recalchutado, tapeado. Esse é um grande desafio para nós. Amém? Vamos começar 2018 como nascido de novo. Gente que muda, gente que é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Porque onde o Espírito Santo de Deus habita, é impossível não haver transformação. Amém?